Bom, nós estamos dando continuidade ao texto Função e Campo da Fala e da Linguagem. Eu disse que eu estou me baseando no francês e no português, porque eu estudei no início no francês. E a gente leu a introdução, leu o primeiro parágrafo e não trabalhou ele. Da introdução, porque da parte do prefácio a gente já viu enquanto a gente estava vendo o do sujeito, enfim, em questão. Bom, esse primeiro parágrafo, vou ter que retomar ele pela importância dele, para que fique claro. Ele diz o quê? Tamanho é o pavor que se apodera do homem ao descobrir a imagem de seu poder, que ele, dela quem? Imagem se desvia na ação mesma que lhe é própria, quando essa ação mostra essa imagem nua. Ou seja, quando ele vê que ele tomou uma proporção maior do que ele tinha. Vocês lembram que eu falei no Wolfgang Pauli, que inclusive chegou a escrever tanto que o Jung escreveu Psicologia e Alquimia em homenagem a ele. Ele tinha feito um upgrade tão grande que ele ficou assustado. O Freud, que Lacan vai chamar de descoberta prometeica, e aí vai explicar quem é o Prometeu, o cara que deu o fogo para os homens, depois Zeus tirou, mas ele deu um jeitinho de dar de novo, que aprendeu muitas coisas com Atena. Lacan diz que vai resolver isso aqui antes que esquente muita coisa. Vamos falar disso de uma vez antes que esquente, né? Lá na epígrafe dessa introdução. O problema é o seguinte, a descoberta freudiana, Freud faz equivalência dele próprio com Darwin, por causa da teoria da evolução, quer dizer, o homem não é esse ser, a imagem e semelhança de Deus no sentido cristão do termo. O homem é, na verdade, uma decorrência da evolução, né? O ser humano, a humanidade. Ele faz também com Copérnico, porque Copérnico descentrou a Terra. Tudo era em volta da Terra. Copérnico vai falar, não, tudo em volta do Sol. A Terra é que gira em torno do Sol. E ele vai falar que ele descentrou o homem. Por quê? Porque o homem até então achava que ele sabia tudo, era dono de tudo, era dono do pensamento dele e das ações dele. Freud vai mostrar que não. O homem não passa de um sujeito do inconsciente assujeitado a uma porção de coisas que acontecem. O inconsciente é muito mais vasto e amplo do que a consciência do homem. Então, essa descoberta prometeica faz o quê? Com que você, quando você descobre um negócio desse tamanho, você se assusta com a imagem nua e crua que aparece do seu tamanho. É aí que o Lacan está falando. E aí ele vai falar que foi uma descoberta prometeica de Freud, foi uma ação desse tipo. Na sua obra, atesta, né? Bom. Então, até aí a gente já chegou. Agora vamos para o segundo parágrafo. Podemos acompanhar ao longo dos anos decorridos essa aversão do interesse pelas funções da fala e pelo campo da linguagem. Ela motiva as, entre aspas, mudanças de objetivo e de técnica que são declaradas. A palavra avouer, que são confessadas, que são admitidas no movimento e cuja relação com o amortecimento da eficácia terapêutica é, no entanto, ambígua. Com efeito, por isso que eu preferi usar tanto humildemente como mediocremente. Com efeito, a promoção da resistência do objeto na teoria e na técnica deve ser submetida ela mesma
a dialética da análise, que só pode reconhecer nisso um álibi do sujeito. Bom, aí eu vou para a bendita resistência. Resistência, a gente tem duas possibilidades de resistência. Na página 237, eu trabalhei com a resistência. Resistência como qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Trabalhei também com oposição, reação, recusa, de submissão à vontade de outrem. E em outro espaço antes, eu trabalhei com a eletricidade. Resistência é o quociente de uma diferença de potencial aplicada às extremidades de um condutor pela intensidade da corrente que ela produz quando o condutor não é dotado de força eletromotriz. Por que eu estou pegando a física? Porque o Freud vai pegar esses conceitos. Então, quando entrar a palavra resistência em psicanálise, a gente está assim, aqui o Lacan está falando da resistência no sentido vulgar do termo, aqui o Lacan está podendo brincar com a questão da ciência, ele aqui está falando da ciência desde o início. Então, é importante, eu não estou excluindo as outras duas definições de resistência, que eu até usei no texto anterior, mas eu tenho que usar a noção da resistência na eletricidade. Então, a promoção da resistência do objeto, exatamente como se fosse na física. Na teoria e na técnica, deve ser submetida ela mesma à dialética da análise. Também eu usei para vocês a palavra dialética. Dialética, de um modo geral, é a arte do diálogo, é a demonstração de uma série de argumentações para definir com clareza os assuntos debatidos. Mas eu peguei para vocês também a dialética no sentido que a gente vai precisar da identificação, que está na página 97. Quer dizer, eu botei lá na página 97, já não está na página 97. Eu usei lá na página 97. Como procedimento através do qual o pensamento confundido com o ser se consegue desenvolver num ritmo, ternário. Isso aí é da identificação. Então, as duas coisas são importantes de serem levadas em conta. Ela mesma, né, ser submetida ela mesma, quem? Com efeito, a promoção da resistência do objeto na teoria e na técnica deve ser submetida, quem? A resistência que deve ser submetida ela mesma à dialética da análise. Por isso que estou falando, são os dois sentidos, no vulgar e no sentido dessa dialética onde vai entrar a identificação do sujeito, que só pode reconhecer nisso, afinal, um álibi. Álibi é uma prova de inocência do réu alegada pela defesa. É dizer que o acusado não estava naquele lugar. Então, que só pode reconhecer nisso um álibi do sujeito. E esse texto é importante, só esse parágrafo segundo, ele é importante porque tanto ele mexe com a questão do imaginário social, quanto da parte científica da psicanálise. Eu tive um desprazer agora de receber um presente, que é pura psicologia, para acrescentar a psicanálise. E eu tive que ser muito delicada com a pessoa que me presenteou, explicar
que aquilo ali, infelizmente, não nos acrescentava em nada. Ela disse, mas ora, qual é o problema da psicologia acrescentar a psicanálise? Não, exatamente, o problema, esse esforço todo que eu estou fazendo, é que a psicanálise não é a psicologia. O Lacan também fez um imenso esforço ao longo da vida dele para dizer que a psicanálise não é a psicologia. O Freud também fez um imenso esforço. Por favor, psicanálise é uma ciência. Lacan vai mostrar aqui que ela é uma ciência diferente, mas é uma ciência. Ela tem uma epistemologia, ela tem uma matemática. E quem gosta de psicologia, seja feliz. Agora, não enfie a psicologia dentro da psicanálise, porque é muito chato isso, entendeu? É como se eu resolvesse criar uns modelos e levar para a mecânica quântica, porque eu acho que vai ficar interessante. Ora, a mecânica quântica é uma parte da cosmologia super, né, delicada, né? A gente mexer com a cosmologia é muito delicado. Ah, mas puxa, quem sabe vai acrescentar eu dizer que não é o Sol que nasce e se põe. Não, não é. A gente já sabe que não é a Terra que gira. E a gente tem a ilusão, né, que o Sol está nascendo e se pondo. Então, ou então que a Terra é plana, né? O Olavo de Carvalho acha que a Terra é plana. Isso não vai acrescentar à física. Assim também, as ideias de psicologia, por favor, nada contra a psicologia, sou psicóloga de formação até. Mas fica com a psicologia, deixa lá na psicologia, por favor. Tá bom? Muito obrigada pelas contribuições, mas a gente não está fazendo esse esforço aqui, os analistas de modo geral, que têm me ajudado, até mandado coisas para mim, colaborado, à toa. É porque o abastardamento da psicanálise está ficando cada vez mais grave. De vez em quando isso acontece, é cíclico.